Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Rogério Marinho anuncia apoio do PL a Davi Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado. É isso mesmo. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, confirmou nesta quarta-feira que a bancada do PL, a segunda maior da casa, com 14 senadores, apoiará Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, em eleição prevista para fevereiro de 2024. Marinho destacou que para o PL o apoio é estratégico, visando assegurar o respeito à proporcionalidade na distribuição de comissões permanentes, condição importante para o avanço de pautas do partido. Alcolumbre já conta com uma ampla base de apoio, reunindo 5 bancadas, PL, União, PP, PSB e PDT, totalizando 35 votos dos 41 necessários para vencer a disputa. Negociações com o PSD, partido do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estão em estágio avançado, o que poderia garantir mais 15 votos a Alcolumbre. Com o apoio de outros partidos, como MDB, 10 senadores, e PT, 9 senadores, Alcolumbre pode alcançar até 69 votos, consolidando sua liderança em um Senado de 81 cadeiras. O MDB ainda avalia formalizar o apoio. O líder Eduardo Braga descreveu Alcolumbre como um fortíssimo candidato. A bancada do PT, por sua vez, já recebeu sinalização positiva do presidente Lula em apoio à candidatura de Alcolumbre. Em contrapartida, alguns partidos menores e senadores, como Marcos Pontes, que anunciou sua intenção de concorrer, ainda não definiram apoio. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa decisão do PL de apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre? Deixe aqui nos comentários do vídeo. E após ser aprovado o projeto para descentralizar a apuração de votos do TSE na Câmara dos Deputados, a Revista Oeste entrevista a deputada federal Caroline Detoni, presidente da CCJ. Veja o vídeo. Bem-vindo. Falamos aqui que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem pouco ou nenhum capital político eleitoral aí para 2026. Mas qual peso teria Rodrigo Pacheco para apoiar uma eventual candidatura aí do presidente Lula em 2026, já que ele disse que apoiaria aí de olho talvez numa vaga para o Ministério ou também para o Supremo Tribunal Federal? Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Pioto, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. Acho que já foi tudo dito. É importante só apontar que o Rodrigo Pacheco, pelo que a gente ouve, com quem eu converso no Senado e na Câmara, ele tem dito que acredita mesmo que pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, isso passa por um eventual governo Lula da Silva 4, né? A reeleição, como ele acabou de citar, precipitadamente, porque o Lula sequer tem capital político hoje. Se a eleição fosse hoje, ele teria um desempenho similar ao que o PT e os seus apoiados, né, os seus aliados, tiveram na eleição municipal. Quase nada, muito pouco. Mas o próximo presidente da República terá 3 ministros do Supremo para indicar. O primeiro a se aposentar é o Luiz Fux, em abril de 28, depois a Carmen Lúcia também em abril, em 29, e por último o atual decano Gilmar Mendes em dezembro de 2030. É nisso que ele se fia, o que é muito pouco. Você abraçar um afogado, é triste o fim da carreira política de alguém que teve uma ascensão meteórica, saindo como advogado lá de Belo Horizonte, a deputado pelo PMDB, presidente da CCJ, líder do partido na Câmara, foi eleito senador, teve um escorregão, tentou ser prefeito de Belo Horizonte em 2016, ficou em 3º lugar. E acaba presidente do Senado por 2 turnos, né? 2 biênios, vai acabar mal. Acho que tem muito pouco futuro político. Augusto Nunes, a gente estava preocupado aqui em anunciar a entrevista de logo mais com a deputada Carol Detoni. Acabamos atropelando. Boa noite, inicial. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Pioto, minha parceira querida Ana, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Agora são 18 horas em ponto.
E ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, por 31 votos a favor, 3 contra e 8 abstenções, o projeto de lei que propõe descentralizar a apuração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, é autora da proposta, que tem como objetivo retomar a época em que as apurações eram feitas pelos tribunais regionais eleitorais. Quando o sistema eletrônico de votação foi implementado, em 1996, os computadores que processavam as totalizações ficavam instalados fisicamente nos cartórios eleitorais. A totalização dos votos era feita em cada zona eleitoral para, em seguida, ser transmitida para os TRS e somente depois ao TSE. Esse formato exigia que cada zona mantivesse equipamentos padronizados, licenças de software e equipes treinadas. O projeto seguirá para votação no plenário. Bom, a gente está aguardando aqui, enquanto a deputada Caroline de Toni entra em contato conosco, para falar sobre esse projeto e os demais dentro da CCJ da Câmara. Enquanto isso, a gente abre aqui a rodada para comentários. Piotr, eu acho até que você tinha comentado isso sobre essa questão da descentralização dos votos, né? Como era antigamente, até pouco tempo atrás, onde os TRS faziam essa apuração e depois mandava para o TSE integrar, uniformizar os votos de todos os TRS. Eu comentei, sim, Paula. Nas eleições gerais, por exemplo, você tinha o resultado da eleição, por exemplo, para governador e deputados, sobretudo senadores, que normalmente é 1 ou 2, dependendo, obviamente, do turno, muito antes do resultado do TSE. Os TRS confirmavam, porque era uma informação oficial que só seria repassada posteriormente para o TSE. Mas como o TRE concentrava os seus votos locais, a gente não teria, por exemplo, isso que nós tivemos recentemente. Você tinha votos, cidades, por exemplo, que saíram na frente, estavam já com candidatos eleitos, e aqui não tinha voto, por exemplo, apurado em São Paulo. O Brasil olhou para a eleição de São Paulo nesta última eleição municipal. O Brasil inteiro votava nos seus candidatos e queria saber como andava a eleição em São Paulo. Eu, particularmente, defendo, já que o modelo de TSE e TRE vai persistir no Brasil, que sim, se regionalize. Uns TREs eles têm capacidade de fazer como já tiveram anteriormente. Agora sim, deputada Carol de Toni conosco, aqui em Oeste Sem Filtro. Deputada, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos do Oeste Sem Filtro, uma honra estar aqui com vocês. Bom, quero aproveitar, então, trouxemos essa notícia aqui no programa, deputada, mas gostaria que a senhora, como autora desse projeto, explicasse um pouquinho mais detalhadamente por que a senhora propôs esse projeto para descentralizar a totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral, voltar ao sistema anterior. Então, nós temos o Código Eleitoral Brasileiro, que ele prevê no artigo 197 que a apuração e a totalização da votação, ela deve ser feita nos tribunais regionais eleitorais. Só que no ano de 2020, o ministro Barroso, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da cabeça dele, sem embasamento jurídico algum, ele resolveu centralizar a votação nos supercomputadores, né, do TSE. Nós questionamos, fizemos um pedido de informação, dizendo com base em qual norma jurídica ele estava fazendo essa decisão que estava ao arrepio da lei. Igualmente, à época, o desembargador Carione, de Santa Catarina, que é o meu estado, também oficiou o ministro Barroso, dizendo o seguinte: olha, ministro Barroso, todos os presidentes dos tribunais estão acostumados a apurar e totalizar. E a experiência da eleição de 2020, ela não foi positiva, demorou para esse estado, resultados assim que apareceram às 7 da noite, foram aparecer depois das 9 da noite, deu problema. Vamos trazer o tema para o colégio de líderes, né? De presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ampliar essa discussão, se for para alterar a lei. E a partir daí, nada mais foi feito com relação a isso. Ele simplesmente, o meu pedido de informação, ele respondeu dizendo que era um processo de modernização, que isso era uma evolução do processo eleitoral, visando a segurança, porque tem a super sala com supercomputador que, né,
enfim, e deu uma justificativa qualquer para fazer algo que é contrário à lei, né? Que tira a competência. Nós somos a favor da descentralização, para trazer cada vez mais transparência, porque a gente entende o seguinte, ó, se há uma suspeita justa, o brasileiro eletrônico de votação precisa ser aprimorado, nós temos que trazer à tona esse debate, nós temos que trazer essas camadas de transparência e confiabilidade, seja por meio do voto impresso, seja por meio de não deixar tudo centralizado na mão de poucos em Brasília, né? Que ficam incomunicáveis e aí de repente saem com o resultado final e aí não tem como você fazer essa confrontação de tantos dados no Brasil inteiro. A gente tem que confiar num poder único central, quando que até então, até 2020, era feito pelos tribunais regionais eleitorais, que agora perderam praticamente a razão de ser, porque o juiz eleitoral, sair do boletim de urna, ele envia diretamente para o TSE. Então, a gente tira a competência do tribunal, sendo que o artigo está em vigor ainda. Ou seja, está sendo violada a lei, eleição após a eleição. O que fez, então, o meu projeto que foi aprovado ontem na CCJ? Ele tão somente ratifica o que já está na lei, repete o que está na lei, deixando mais claro que o Tribunal Regional Eleitoral tem essa competência, sim, e ela não pode ser usurpada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Augusto. Deputada, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo desempenho na comissão. Eu queria saber o seguinte, eu sou uma das vítimas desse supercomputador aí. Em 2020 eu estava acompanhando a eleição pela Record, fazendo comentários, e a gente não tinha o que comentar, porque não vinha resultado. Alguém se opõe a esse projeto no parlamento? Há deputados contra, e o que eles alegam, os que são contrários a essa ideia? De voltar ao normal, né? Então, eu acho engraçado que, sim, os deputados de esquerda se opõem e alguns deputados de centro, mas muito poucos, porque eles estão entendendo a necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo. E eles alegam que esse processo, como é feito atualmente, centralizar tudo no TSE, é um processo inteligentes, aprimorados, cientificamente assim demonstrado que é um processo célere, eficaz na visão deles. E eles ficam argumentando esse tipo de coisa, né? Que não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro. Virou o crime questionar o sistema eleitoral brasileiro. Deputada, deixa eu incluir aqui a Adalberto Piotto, tem uma pergunta também. Deputada, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. A senhora acha que será, digamos, um pouco mais fácil agora ou menos difícil, porque a presidência do TSE agora está com a ministra Carmen Lúcia, e eu preciso comparar, obviamente, o que foi a administração, a presidência do Barroso no TSE, com essa história do supercomputador que deu errado, a presidência do ministro Alexandre de Moraes extremamente barulhenta e tumultuada à frente do TSE e uma presidência um pouco mais discreta, pelo menos é o que a gente viu nessa eleição municipal, da ministra Carmen Lúcia. A senhora acha que esse pode ser um fato a favor para fazer cumprir só o que a senhora disse que já está na lei? O parlamento brasileiro tem que se dedicar agora à redundância da lei, porque já está na lei. Quem está ferindo a lei é a Justiça Eleitoral. O parlamento só está querendo reafirmar a lei. A senhora acha que esse pode ser um fato positivo? Olha, infelizmente não, porque nós temos um projeto que está em trâmite aqui na CCJ, que por conta do novo censo do IBGE, tem que ser redimensionadas as vagas por estado dos deputados federais. E nós fizemos uma audiência pública para debater isso e chamamos a ministra para falar a respeito do projeto. Ela não pôde vir, mas mandou um assessor. E esse assessor aproveitou a oportunidade e falou sobre esse meu projeto, que era outro assunto, mas ele aproveitou para dizer o seguinte, para tentar me convencer da desnecessidade desse projeto, porque havia ocorrido esse avanço, na visão deles, da centralização com base nos supercomputadores e que não havia mais a necessidade de a gente reativar os arcaicos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, os TIs dos tribunais regionais eleitorais, para que fizessem esse trabalho está de uma forma tão primorosa e com excelência do TSE. E ele nos recomendou, se for possível, não volte esse projeto e tal. Então, assim, isso a assessoria dela, né? Dizendo assim, não, o processo eleitoral, ele é tão bom que não precisa esse projeto. Não, vamos deixar como... Então, mesmo que ela tenha uma atuação mais discreta, eu vejo que existe um corporativismo na corte para manter esses atos que já foram praticados e que se consolidaram pela ausência de oposição, pela ausência de questionamento.
eu, como uma deputada atuante, naquela época, já vendo essa necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo eleitoral, já fui fazendo pedido de informação para ver com que base legal o Barroso estava fundado e já fiz o projeto alterar e ratificar o artigo 97 do Código Eleitoral. Mas, infelizmente, não vamos nos iludir a respeito disso. Deputada, eu sei que o seu tempo está se esgotando, mas acho que dá um tempinho aí para uma última pergunta, da Ana Paula Henkel. Sim. Deputada, parabéns pela resiliência, né? Eu acho que a palavra é essa, porque eles tentam fazer de tudo, eles fazem de tudo para que nós cansemos e a senhora está sempre ali, então parabéns pela resiliência e pela entrevista. Deputada, eu queria voltar exatamente ao assunto, né, da eleição, a descentralização, até porque nós temos no nosso nome, né, República Federativa do Brasil, no entanto, tudo é centralizado na União. E uma das perguntas que a gente mais encontra aqui no chat ou nas redes sociais é sobre o artigo 37, que fala sobre a contagem pública de votos, né? Sob escrutínio público. A senhora acha que ainda haverá possibilidade dessa conversa no Congresso sobre mais uma camada de transparência e proteção nas urnas eletrônicas com voto impresso e contagem pública de votos? Ou esse virou um tema, um tabu ali e muitos têm medo de tocar nesse tema, deputada? Muito obrigada pela pergunta, Ana Paula. Porque assim, nós acabamos de aprovar na CCJ no dia de hoje também um requerimento para realizar uma audiência pública para para subsidiar o deputado Zé Medeiros, que está relatando um projeto que prevê a contagem pública dos votos, justamente porque qualquer ato administrativo deve ser público, deve ter transparência. E a entrega da democracia, do poder do povo aos seus representantes, ela deve ser feita da forma mais transparente possível, até porque o destinatário dos votos é a população, e a população hoje está sendo alijada e não pode nem sequer questionar o processo eleitoral, sob pena de ficar inelegível, sob pena de vir a ser preso, quem sabe virou crime, questionar o sistema eletrônico de votação. Então, eu acredito, sim, esse projeto, desde que foi apresentado, ele foi assinado por todos os partidos, inclusive era uma pauta que o Brizola admitia, porque ele teve suspeita de fraude numa das eleições que ele participou. E os partidos eram favoráveis, de esquerda, de direita, com exceção do PSOL, que na época assinaram um projeto de lei que foi aprovado, para, em tanto tempo, aplicar o voto impresso. E, no entanto, a partir do momento que o Bolsonaro passa a adotar esta pauta, existe uma oposição ideológica a tudo aquilo que o Bolsonaro adota, e isso aconteceu. Basta lembrar que, na época que o presidente Bolsonaro estava à presidência da República, nós botamos em votação o voto impresso auditável. Na época era essa a terminologia que se usava, e agora se adotou outra terminologia, né? Por conta da rejeição que está sendo adotada por pessoas aqui do Congresso, e nós acabamos perdendo a votação. Hoje nós estamos num ambiente muito mais hostil para a pauta. Nós temos um governo de esquerda, o Supremo praticamente aparelhado com amigos do rei, né? E o Congresso Nacional, que é todo plural. E nós somos 120, 140 deputados da oposição, somos minoria. Mas a nossa parte estamos fazendo. Então, o fato de termos, por exemplo, negociado apoiar um presidente da Câmara, que não era o ideal, mas foi o possível, e termos o espaço da CCJ hoje na Câmara dos Deputados, nos possibilitou aprovar tantas pautas importantes como o pacote de reequilíbrio entre os poderes. Hoje aprovamos uma audiência pública para discutir a votação, né, o escrutínio público dos votos, e vamos fazer esse debate na Câmara. Vamos marcar, né, na sequência, uma data para poder discutir isso e tentar mobilizar a opinião pública, que deve estar do nosso lado, para a gente botar isso na pauta novamente, para que não aconteça o que aconteceu na Venezuela, que inclusive tem essa ação, mas mesmo assim a centralização, que é a importância do projeto que aprovamos hoje na CCJ, o poder, quanto mais dividido, quanto mais descentralizado, quanto mais pessoas são protagonistas do poder, mais difícil de fraudar, mais difícil de violar a vontade popular. Por isso que nós somos favoráveis, sim, com certeza, a essa pauta, só que precisamos nos mobilizar para que ela esteja na pauta do dia, não só da CCJ, mas também do plenário, da Câmara, do Senado, na voz dos jornalistas, da opinião pública, e assim possa se tornar uma realidade.
Nós conversamos com a deputada Carol de Tone, ela que é presidente da CCJ da Câmara. Falamos sobre possíveis mudanças no sistema eleitoral, também sobre a discussão do projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Deputada, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, um ótimo trabalho e até uma próxima. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.